Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Mais um dia, mais um domingo e mais um culto em ação de graças. Por que as ações de graças? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que nós possamos ter sempre alimentar essa cultura de ação de graças, e a gente tem insistido muito com isso, sobretudo nos últimos dias. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo 27 e vamos ler daqui dois versículos, versículos 1 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós clamamos a Ti, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração ânimo, alegria, esperança, renovo. Todos nós, Senhor, estamos desalentados nesses dias e carecemos de uma intervenção poderosa do Teu Espírito. Vem encher os nossos espaços vazios, vem renovar as nossas forças e nos encher com a alegria viva do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem falado nesses dias, trazido várias palavras de encorajamento ao povo, palavras também de exortação, sobretudo no que diz respeito a manifestarmos gratidão a Deus no meio das nossas agonias mais profundas. Este salmo é um anseio pela presença do Senhor no meio de uma situação desesperadora que nós não sabemos exatamente qual foi. E só o Altíssimo pode tirar o salmista de tal situação. Será que isso parece ou soa familiar aos nossos ouvidos, esse tipo de questionamento? Quem são os desalentados? Numa certa medida, somos todos nós, com as nossas múltiplas cargas e com todos os gigantes que tentam nos assombrar. E olhe que não são poucos nos últimos tempos. Este salmo é um anelo, um anseio pela presença de Deus. Todos nós, numa medida ou outra, estamos assim, ansiando pela presença do Senhor, como aquela corça que anseia pelas correntes das águas. Temos estado com as almas abatidas, com o coração apertado, diante de tantas lutas e de tantas coisas que nós temos visto nos últimos tempos. Aqui encontramos mais uma vez o rei salmista buscando a face do Todo-Poderoso em meio às lutas que eram muitas, à semelhança do que acontece conosco. O adversário das nossas almas parece não se cansar nunca em suas investidas insistentes contra nós. Ele usa seus múltiplos instrumentos e agentes para nos assolar e fustigar, e isso o tempo inteiro. Seu propósito, nos tirar de combate, nos nocautear. E parece que ele não desiste nunca, ele vai apenas mudando de estratégia até encontrar aquela que lhe seja eficaz. O texto começa com uma declaração de fé e termina com um conselho dado pelo salmista a si mesmo. Primeira declaração de fé: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Depois o conselho: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E o curioso é que o salmista diz isso para si mesmo. O salmista, ele parece que se tornou um especialista em solilóquios, em diálogos íntimos. No outro salmo, no Salmo 42, ele diz: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Isso tudo nos leva a algumas reflexões oportunas. Primeiro, o salmista foca em Deus para prevalecer às tentativas de seus adversários de derrubá-lo. Ele diz com muita confiança: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim,
mesmo assim estarei confiante. Será que nós temos tido a coragem do salmista de fazer esse tipo de confissão, de fazer esse tipo de declaração? Precisamos treinar. Às vezes os nossos opositores são aqueles da nossa própria casa, no meio da nossa parentela, aqueles que são mais próximos de nós, que se levantam como instrumentos malignos para nos entristecer e abater. E quantos episódios assim nós temos vivido nos últimos tempos? Quanta tristeza de alma, quanto abalo nos nossos corações por conta de situações semelhantes. Vivemos um tempo de grandes investidas. Precisamos nos fortalecer em Deus e na força viva do seu poder. Do contrário, desanimamos e desistimos. E não é este o propósito do nosso Deus. Segundo lugar, as razões para o desalento do salmista são muitas. E para nós também, não há força em nós para resistirmos a tantas frentes de oposição e combate. E a gente aqui faz um parêntese, não só as frentes de oposição e combate, as perseguições, as altercações que acontecem no nosso meio, no meio das nossas famílias, mas nesses dias nós temos lidado também com a dificuldade dessa pandemia, que tem sido um grande megafone de Deus para chamar a atenção do mundo para o Senhor. E eu não estou trazendo aqui uma palavra derrotista, uma palavra dizer, não, Deus está castigando o mundo. Não, não é isso. O meu desejo é mostrar que o Senhor fala por sussurros, mas fala também usando as situações vigentes como grandes megafones para que a gente desperte para Ele. O segredo da vitória é ter os olhos postos em Deus. Voltando ao Salmo, aqui o salmista segue firme em seu propósito e diz de maneira encorajadora: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o mocheiro. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Busquemos o Senhor, à semelhança do salmista. Em terceiro lugar, o Senhor traz ao coração do salmista o desejo de buscar a sua santa face. E aqui a gente também faz um parêntese para mostrar uma analogia daquilo que nós também necessitamos. Buscar a face do Todo-Poderoso, buscar a presença de Deus, que Ele encha os nossos espaços vazios, que são muitos, que nós sejamos enchidos, que haja um grande derramar de Deus em nossos corações. O salmista discerne a direção de Deus e assim faz, e assim age. Onde temos buscado refúgio em meio às nossas lutas? A quem efetivamente temos buscado respostas, ajuda, consolo, saídas? Só o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o consolo e o alento em meio às nossas tribulações e desolações. Estamos todos carecidos, necessitados desesperadamente de ânimo, de esperança, de renovo, de alento. Todos nós carecemos disso desesperadamente. Mas antes de buscar essas coisas, por essas coisas, precisamos buscar a fonte, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí há uma certeza no coração do salmista que precisamos experimentar. Ele declara: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Essa é uma certeza inconteste do agir de Deus. E a gente tem insistido muito nas nossas mensagens, sobretudo as mensagens de encorajamento, para que nós busquemos ao Senhor, que nós nos prostremos diante da majestade de Deus, e Ele se deixará encontrar. O que o texto nos encoraja a fazer no meio das nossas lutas? Primeiro, sejamos fortes e corajosos.
quando a gente faz esse convite, não significa que sejamos fortes e corajosos, mas essa palavra, ela abrange todos, começando por mim. Estou trazendo essa palavra para vocês. Que nós possamos buscar essa coragem e esse fortalecimento no Senhor. Ele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. E nós temos insistido com breves mensagens, para que essas mensagens elas fiquem, elas permaneçam, elas sejam guardadas no coração, vindas da parte de Deus. Segundo lugar, confiemos no Senhor de todo o nosso coração. Ele é a nossa salvação e a nossa luz. E em último lugar, não há o que temer. Não espiritualmente, não do ponto de vista de Deus. Nós somos temerosos por natureza, sentimos muitos medos, mas busquemos em Deus esse fortalecimento para que sejamos levados a seguir em frente e não desistir no meio das nossas lutas. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, que Ele visite a cada um de vocês, visite os enfermos, visite todos aqueles necessitados da presença de Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, e as consolações do Espírito e a comunhão dele estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, em nome de Jesus. Que tenham todos uma semana cheia de graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.